Para começar, mesmo após ganhar mais espaço no governo, com a entrada de Celso Sabino no Ministério do Turismo, o Centrão continua cobiçando mais cargos. Vamos acionar nossa equipe de reportagem na capital federal. Janaína Camelo, ao vivo aqui com a gente no telão do Prós e Contras. Janaína, uma ótima tarde a você. Seja muito bem-vinda. Conta para o nosso público, para a nossa audiência, quais são os ministérios e também empresas públicas que esse bloco do Centrão tenta negociar com a base do governo Lula, hein? Conta para a gente. Pois é, tem alguns, que o governo não publica, não sinaliza publicamente, mas que a gente sabe que são alvos dos partidos do Centrão. Mas, Canhato, uma questão é o que os partidos querem, também o que o governo consegue ceder nessa história toda. A gente sabe que o Centrão, ele reivindica aí o Ministério do Desenvolvimento Social, do Esporte, também negocia cargos na Funasa, nos Correios e a Caixa Econômica Federal. No entanto, o que pode acontecer na estratégia do governo é também uma dança das cadeiras aí na esplanada, envolvendo inclusive o Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, que Geraldo Alckmin acumula aí com a vice-presidência da República. É uma carta na manga do governo. Mas toda essa negociação e definições só deve ficar mesmo para agosto, depois que os parlamentares voltarem aí do Congresso Nacional. Fato é, do recesso do Congresso, né? Fato é que o presidente da República falou sobre esse assunto mais cedo. Ele comentou isso quando voltou a dizer que defende a permanência da ministra Nícia Trindade na saúde, que é também aí, o Ministério da Saúde é pedido, é reivindicado por partidos do Centrão. Vamos ouvir o que ele disse um pouquinho? Todo dia eu leio nos jornais a troca de ministro. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar. Eu disse para a Nícia já publicamente, sabe? Tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nícia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. Pois é, ele voltou a enfatizar aí que Nícia realmente não sai do Ministério da Saúde. Mas, Canhato, o fato é que a Funasa, mesmo assim o Centrão, na verdade, conseguiu abocanhar aí uma parte do orçamento da saúde. Por quê? A Funasa, que o órgão vai ser reestruturado logo mais num decreto que vai ser publicado no Diário Oficial da União, a Funasa conseguiu ficar no Ministério da Saúde, no guarda-chuva do Ministério da Saúde. Então, vai tomar aí um pedaço do orçamento. O que também acabou de ser publicado no Diário Oficial da União. Certo, Janaína Camelo. Para o Ministério do Turismo, Canhato. Ele foi recebido aqui no Palácio do Planalto mais cedo pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que deu a ele aí as boas-vindas ao governo. Perfeito, Janaína Camelo trazendo as informações dessas articulações, também as possibilidades de trocas em ministérios e também empresas públicas. Daqui a pouco a Janaína volta com outros destaques e informações da capital federal. Valeu, Janaína. E agora vamos girar os comentaristas da Jovem Pan News, conectado com a gente, Cláudio Dantas, diretamente da capital federal, Brasília. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você, como inclusive a nossa repórter, nossa colega Janaína Camelo trouxe as informações acerca dessas trocas e a gente vem tratando isso nos programas e telejornais aqui da Jovem Pan News. Esse é um velho expediente da política, não sei se tem certo e errado, alguns chamam de velha política, querendo dar um tom pejorativo, mas é uma ferramenta que muitos chefes do Poder Executivo adotam. Quais são os prós e contras quando você entrega cargos para partidos? Você acaba, o governo em si acaba ficando muito vulnerável, Dantas? Boa tarde, Daniel. Olha, uma boa tarde a toda a nossa audiência. Eu estava assistindo o finalzinho do Linha de Frente aí com o Pavinato e fiquei curioso com a história que ele mencionou de você. Espero a gente poder conversar sobre isso no Pingo nos Is mais tarde. Mas vamos aqui à história que nos cabe deste troca-troca, desta mini-reforma ministerial que nós já vínhamos aí antecipando essa pressão do Centrão, esse movimento, as possíveis pastas envolvidas, isso já desde o mês passado. Naturalmente, a reforma tributária, a aprovação da reforma tributária
e do CARF, né, da mudança que restabeleceu o voto de qualidade no CARF, que era algo de extrema necessidade para o governo, para aumentar a arrecadação. Isso foi utilizado como barganha para colocar um ponto final nas negociações no sentido de, olha, ou a gente entra no governo, ou o Centrão finca a bandeira no governo, ou não haverá governo. E aí você me pergunta, quais são os prós e contras? Bom, aí depende. Se a gente for analisar pelo lado do governo, o governo ganha governabilidade, ganha capacidade de articulação no Congresso, ganha apoio no Congresso, é a chamada base governista que se amplia e permite que o governo consiga passar as suas agendas, as suas pautas lá no Congresso Nacional. Qual é o lado negativo, os contras dessa história? Normalmente isso pesa para o contribuinte, para o cidadão. Essas pastas, esses ministérios, o comando de autarquias, o comando de estatais, eles normalmente são ocupados politicamente para que essas estatais sejam utilizadas e essas pastas, com os seus orçamentos bilionários, sejam utilizadas para a política, para fazer política partidária, política regional, né? Você direcionar verbas para uma obra em determinada região e isso beneficiar, de repente, determinado cacique político ou uma base partidária, uma base ali, uma frente, né? Às vezes de deputados de um determinado estado. Tudo isso, até aí tudo bem, tudo isso faz parte da política. O que não pode acontecer é corrupção, são os desvios, são os esquemas que muitas vezes são montados aí com esse loteamento político lá na ponta, né, nas obras, nas prefeituras. A gente tem visto isso, voltando a ver isso, na verdade, com investigações aí sobre os tais kits de robótica que foram encomendados a prefeituras e há suspeita de desvios de recursos nessas compras. Então, esse é o grande problema. A Janaína, muito bem, trouxe essas informações já atualizadíssimas, né? O Lula, ele está colocando ali a convicção dele para dizer o seguinte, olha, não vai trocar o Ministério da Saúde. Só que tem dias aí atrás que eu mencionei aqui na PAN que o Ministério da Saúde já está reservado. A Nízia vai ficar lá até o final da gestão do Arthur Lira lá no comando da Câmara. O Arthur Lira já negociou a pasta da saúde para ele mesmo. Quando ele deixar o comando da Câmara, muito provavelmente ele vai assumir a saúde no governo Lula. Pois é, Dantas, só para fechar esse assunto, você trouxe essa informação que me parece fundamental e crucial, possibilidade de mudança no Ministério da Saúde, ainda que o presidente da República tenha dito o contrário, falando que ela, de maneira nenhuma, irá sair no comando do Ministério da Saúde. Lula já tem sinalizado que pode entregar cargos específicos em empresas públicas, autarquias, trocas em ministérios talvez não os mais estratégicos. Mas o que pode fazê-lo mudar de ideia e começar a entregar esses ministérios estratégicos, como você bem lembrou, a saúde ou até mesmo educação, para partidos do Centrão? As próximas pautas importantes que serão votadas no Congresso Nacional podem ditar o rumo dessas mudanças, Dantas? Sem dúvida, a própria reforma tributária, Daniel, que será votada no Senado. Os senadores também querem a sua parte. Olha só, eu publiquei mais cedo. O Ciro Nogueira, ele tem sido questionado, eu mesmo o questionei, tenho questionado ele vários dias seguidos. Por quê? Porque nessas negociações a gente tem ouvido que o PP está querendo, por exemplo, a presidência da Caixa Econômica Federal. É um orçamento bilionário, né? Um banco, é o maior banco da América Latina, um banco dedicado à habitação. E aí a gente viu que o Minha Casa Minha Vida está sendo relançado. Trata-se de um dos principais programas, uma das principais bandeiras do governo Lula, e quem tiver o comando da Caixa vai conseguir capitalizar politicamente por ter todo esse poder, né, de uso, tanto para as obras, financiamentos e também uso político. E aí está circulando o nome do Gilberto Occhi, que já foi presidente da Caixa e é um homem ligado ao Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira disse que não está participando dessa negociação. Ele também me disse que não está participando de nenhuma outra negociação, embora o Fufuca, que é um homem ligado a ele, esteja sendo cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social no lugar do Wellington Dias. A gente já sabe também que há uma gestão em um dos fundos de pensão, o fundo de pensão dos ferroviários, o REFER, já há uma gestão também
que vai beneficiar a manutenção do presidente do Conselho Deliberativo, que é um homem também ligado ali ao entorno do Ciro Nogueira. Aí eu perguntei para o Ciro disse que não está participando de nada disso, que é fiel ao Bolsonaro, ele já foi fiel ao Lula, mas hoje é fiel ao Bolsonaro e que, enquanto ele estiver no comando do PP, ele não estará dentro do governo. Então fica a pergunta, né? Será que a indicação é de um amigo, de um amigo, de um amigo? Fica aí o questionamento. Tá certo, a gente vai seguir em contato com o Cláudio Dantas e a direção bem lembrou, né? Ainda que Lula tenha dito que Nízia Trindade não é uma ministra trocável, Lula também tinha algumas semanas dito que a Daniela do Vaguinho não sairia do posto, mas acabou deixando o Ministério do Turismo. Que seja eterno enquanto dure esse amor, né, Dantas? Exatamente.